Gravação iniciada, presidente. Obrigado, Fabiana. Muito bem. Daremos início, então, à sessão da primeira turma ordinária da 4ª Câmara da primeira sessão de julgamento do CAF, período da tarde do dia 10 de novembro de 2020. Estão presentes os conselheiros Cláudio Andrade Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Nelson Kischel, Luciana Shihara Kanzanin, Wilson Kazumi Nakayama, Letícia Domingues Costa Braga, Mauritânia Ovilha de Souza Mendonça e Luiz Augusto Souza Gonçalves. Ausente justificadamente o conselheiro Carlos André Soares Nogueira. Nós vamos dar início ao julgamento pelo item 8 da pauta. Apenas para que fique registrado, a gente está julgando esses processos, esse e os próximos que vão vir pela frente agora, em sequência, na parte da manhã do dia 10, em razão da sobra de tempo que a gente teve, tá? Então, eu pediria para vocês que abrissem o processo recorrente VS Propaganda Limitada, item 8 da pauta. Esse processo não tem maiores dificuldades, está em uma autoinfração de imposto de renda retido na fonte, onde foram apontadas basicamente duas infrações: a falta de recolhimento de fontes sobre trabalho assalariado e falta de recolhimento de fontes sobre aluguéis e royalties pagos à pessoa física. Tá? Isso nos anos calendários de 2003 e 2004. Foi imposta uma multa de 225%, multa de ofício, multa qualificada e agravada. Tá? A recorrente impugnou o lançamento e a DRJ afastou tão somente a qualificação da multa, mantendo o agravamento. Tá? Então, eu gostaria que vocês fossem direto para o voto. O recurso voluntário apresentado pela contribuinte ataca basicamente a imposição da multa de ofício, agravada pela negativa de atendimento à intimação feita pela autoridade fiscal, e também a adoção da taxa Selic para o cálculo dos juros incidentes sobre o crédito tributário. Então, a questão do recurso voluntário é só a multa agravada e a taxa Selic. Tá? Para tanto, a recorrente se vale de arguições de inconstitucionalidade para contestar a multa de ofício de 112,5, mais especificamente de violação ao princípio do não confisco, haja vista que, no seu entender, o patamar da penalidade exigida na auto-infração seria abusivo. Também seria abusiva a sua cobrança, haja vista que não teria cometido nenhuma fraude ou praticado qualquer ato que impedisse ou dificultasse a investigação do cumprimento da obrigação pelo fisco. Quanto aos juros de mora, segundo o seu entendimento, caberia a aplicação da regra de correção prevista no artigo 161, parágrafo 1º do CTN, que prevê a utilização da taxa de 1% ao mês, ao invés da adoção da taxa Selic. Ao final, propugna pela improcedência da auto-infração, pois apresentaria valores acima do devido e, além disso, exorbitantes. Caso não se entenda dessa forma, requer a redução da multa para 75%. Então, no final das contas, lá no pedido, ele requer a total improcedência da auto-infração porque teria cobrado valores acima do que ela julgava devido. Tá? Acredito que as alegações da recorrência são procedentes apenas em parte. Entendo que a procedência do recurso se limitaria ao afastamento do agravamento da multa de ofício pelo não atendimento das intimações fiscais. Constam dos autos 3 intimações. A recorrente, para a apresentação de esclarecimentos e documentos comprobatórios relativamente a divergências encontradas entre as informações constantes das DIFs, entregues pela contribuinte à Receita Federal, e os pagamentos verificados pela fiscalização em seus sistemas de controle de arrecadação. A primeira intimação, datada de 10 de abril de 2006, a segunda de 22 de agosto de 2006 e a terceira, quando a lavratura do termo de início de fiscalização, realizada em 29 de maio de 2007. Então, foi feito um procedimento prévio, o que a gente chama na Receita de malha DIF-DAF. Tá? Foi feito um procedimento prévio de verificação, foram feitas intimações prévias, tá? E após essas duas primeiras intimações, foi assim aberto oficialmente o procedimento fiscal com mais uma intimação. Em todas essas intimações foram solicitadas basicamente as mesmas informações: cópias de contrato social, documentos de identificação dos sócios e ou procuradores, recibos de entrega das DIFs 2004 e 2005,
com os respectivos termos de reconhecimento, datados e assinados pelos representantes legais da empresa, além de esclarecimentos acerca das divergências apontadas entre os valores informados nas DIFs e os comprovantes de recolhimento, no caso DAFs, obtidos pela fiscalização. Conforme o termo de constatação, anexo ao auto de infração, a recorrente apresentou cópia do recibo de entrega da DIF 2004, extrato informatizado de entrega da DIF 2005, os termos de reconhecimento das respectivas declarações, procuração, identidade dos procuradores e o contrato social. Faltou a apresentação, tão somente, dos esclarecimentos acerca das divergências apontadas pela fiscalização da malha DIF-DAF, o que, em tese, configura uma confissão por parte da contribuinte de sua mora em efetuar os respectivos pagamentos do fonte declarados nas DIFs de sua responsabilidade. Tal circunstância, ao meu ver, não configura suporte fático suficiente para a aplicação do agravamento da multa, que tem justamente o sentido de evitar as condutas injustificadas de embaraço ou protelação dos procedimentos fiscais. Nesse sentido, o Acordo 1401-003-635, originado dessa mesma turma, da lavra do ilustre conselheiro Carlos André. E aí eu cito a emenda, tá? Assim, o não atendimento da intimação, nesse específico ponto, de forma alguma inviabilizou ou dificultou o trabalho fiscal, de forma que vejo como incabível a imposição do respectivo agravamento. Já em relação aos demais pontos do recurso, são absolutamente incabíveis. A arguição de constitucionalidade da multa de ofício, por seu suposto caráter confiscatório, resolve pela aplicação da súmula número 2, súmula CARF. Assim, aliado ao disposto do artigo 45, inciso 6 do Regimento Interno, que estabelece a obrigatoriedade do conselheiro de observar os enunciados e súmulas, não há outro caminho a não ser afastar as arguições dessa espécie, deixando de conhecê-las. A alegação de possibilidade da aplicação da taxa Selic também não se sustenta. O entendimento sobre tal matéria também já está simulado na súmula CARF, número 4. Tá? Por todo exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso para, na parte inconhecida, dar-lhe provimento tão somente para afastar o agravamento da multa de ofício. Tá ok? Alguma dúvida? Doutor Camerano. Acompanho o relator, presidente. Doutor Daniel. Com o relator, presidente. Doutor Nelson. Acompanho o voto. Doutor Luciano. Acompanho o voto, presidente. Doutor Wilson. Acompanho, presidente. Doutora Letícia. Acompanho, presidente. Doutora Mauritânia. Acompanho, presidente. Então, temos por unanimidade de votos conhecer parcialmente do recurso para, na parte conhecida, dar-lhe provimento tão somente para afastar o agravamento da multa de ofício. Ok? O item 9 foi retirado de pauta. O item 10, também da minha relatoria, Faulhaber Engenharia Limitada. Vamos lá ver o que diz o Faulhaber. Esse aí eu vou pedir para vocês irem direto também no voto. Então, como vimos no relatório, não vimos, mas eu estou dizendo que nós vimos, tá? A contribuinte foi autuada pelo fato de ter deixado de recolher o fonte sob código 0561, 0588 e 9385, relativos a períodos diversos dos anos calendários 2001 e 2002. A autoridade fiscal realizou o confronto entre os valores declarados nas DIFs e DCTFs com os quitados através das declarações de compensação e DAFs. Então, de novo, o programa DIF-DAF, tá? Encontrando, ao final, diversas diferenças que não teriam sido recolhidas pela contribuinte. A defesa centrou-se, desde o início, na inexistência de valores a recolher, haja vista que teria informado alguns códigos de tributos equivocados nas DIFs e nas DCTFs. Nestes casos, apresentou declarações retificadoras. Para aqueles valores que não conseguiram comprovar o recolhimento, apresentou, já iniciado o procedimento de fiscalização, após iniciado, né, apresentou declarações de compensação para a respectiva quitação. Tais declarações foram apresentadas durante o procedimento fiscal. A decisão recorrida fez uma análise bastante minuciosa, rebatendo cada um dos argumentos esposados na impugnação, ao final concluindo pela improcedência do pedido, primeiramente pela ausência de provas
juntadas aos autos dos alegados erros cometidos, erros dos códigos de receita. Em relação às declarações de compensação apresentadas durante o procedimento fiscal e que quitariam os débitos remanescentes ainda abertos, concluiu a decisão recorrida pela falta de competência da autoridade julgadora de primeira instância de se manifestar a respeito da procedência ou não da compensação realizada. Abaixo reproduzo a conclusão levada a cabo pela decisão recorrida. Digo eu, o recurso voluntário limitou-se a reproduzir as alegações já trazidas quando da impugnação, reiterando não ter havido insuficiência de recolhimentos, mas tão somente informações em códigos errados, além de arguir ter tomado todas as providências requeridas pela autoridade fiscal para retificar os erros cometidos nas DIFs e de CTFs. Porém, não juntou nenhuma prova aos autos, além dos documentos que já deles constavam. Ora, a decisão recorrida fundamentou sua conclusão no fato de inexistirem provas nos autos acerca dos erros cometidos no preenchimento das DIFs e CTFs, e o recurso voluntário não dialogou com a decisão recorrida em relação à fundamentação por ela adotada, preferindo tangenciar o tema, reproduzindo o que já havia dito quando da impugnação ao lançamento. A decisão recorrida foi muito clara ao estabelecer o caminho que deveria ter sido seguido pela contribuinte para comprovar o seu direito. No caso, haveria a necessidade de comprovar os erros cometidos no preenchimento das DIFs e CTFs, com a apresentação dos registros contábeis e fiscais competentes, acompanhados da documentação hábil, para infirmar os motivos que teriam levado a autoridade fiscal competente a efetuar o lançamento. Também é perfeita a conclusão que chegou a autoridade julgadora ACO quanto à apreciação das declarações de compensação apresentadas após o início do procedimento fiscal. Ao final desse processo, referidas compensações poderão ou não, a depender da existência do crédito informado, ser homologadas, diminuindo o valor do próprio auto-infração aqui sob análise. Tá? Por todo exposto, mantenho integralmente por seus próprios fundamentos o decidido no acordo ao ACO e nego provimento ao recurso voluntário. Alguma dúvida? Doutor Camerano. Acompanho o relator, presidente. Doutor Daniel. Relator, presidente. Doutor Nelson. Desculpa. Presidente, ficou claro que realmente a contribuinte alegou erro de fato, mas não trouxe a escrituração contábil para comprovar a sua alegação, né? Então eu voto com o relator. Apenas para justificar para os colegas Wilson e Mauritânia, esse é um caso já recorrente aqui que a gente tem julgado, né, como tantos outros, em que a decisão recorrida aponta o caminho, né? Se ela ao tomar ciência da decisão recorrida, tivesse tomado as providências de suprir aquelas provas que a decisão recorrida apontou como faltantes, a gente iria analisar, a gente tem analisado. Mas aqui é o caso típico de que ela simplesmente reproduz o que já havia alegado quando da impugnação e não apresenta mais nada. Tá? Bom, doutor Nelson, doutora Luciana. Acompanho o voto, presidente. Doutor Wilson. Acompanho o relator, presidente. Doutora Letícia. Acompanho, presidente. Doutora Mauritânia. Acompanho, presidente. Então temos por unanimidade de votos negar provimento ao recurso voluntário. Esse é o item 10, né? O item 11 também foi retirado de pauta. Passemos então à análise do item 12, também da minha relatoria, recorrente Mater Clínica Limitada. A Mater Clínica, como o próprio nome sugere, é uma clínica médica. Tá? E ela foi autuada também por falta de recolhimento de imposto de renda retido na fonte, sobre aluguéis e royalties pagos à pessoa física, e sobre pagamentos à pessoa jurídica referente a serviços prestados. Tá? São duas infrações. Bom, aqui, ali no relatório, eu creio que seja interessante, está grifado em amarelo, vocês podem ver ali,
as constatações da autoridade fiscal, eu acho que vai ser relevante para o julgamento do mérito, tá? Então, o que diz a autoridade fiscal? Que o contribuinte, estando inativo, não tem existência de fato. Então, ela verificou que o contribuinte, no momento que iniciou-se a auditoria, estava inativo, tá? Em 21 de janeiro de 2009, compareceu-se no endereço de sua sede para lhe dar ciência da ação fiscal, do início. No local já não funcionava o contribuinte, mas a empresa Medicare Serviços Integrados Limitada, também uma clínica médica, tá? Não obstante, no mesmo local encontrou Sandra Mara Merson, sócia e responsável pelo contribuinte autuado aqui, tá? Ocasião em que ela tomou ciência do termo de início da ação fiscal. Então, a dona Sandra Mara Merson, sócia do nosso contribuinte aqui, estava no local trabalhando também nessa clínica médica Medicare, tá? Na oportunidade, ela informou que o contribuinte encerrou de fato suas atividades clínicas de atendimento médico hospitalar desde meados de 2007, mas permaneceu na ativa de direito por pendências fiscais e previdenciárias. Informou ainda que desde agosto de 2007 se instalou no prédio antes ocupado pela Mater Clínica, a Medicare, onde agora exerce a função de gerente e onde também trabalham como médicos alguns de seus sócios na clínica desativada. Então, alguns dos sócios da clínica ora autuada também continuam na clínica que sucedeu no mesmo local, tá? Como sócios da mesma clínica, ok? Estes e outros sócios estão relacionados na cláusula 5ª da alteração contratual de 6 de março de 2008, cuja cláusula 2 transfere a sede da contribuinte para o município de Confins, Minas Gerais, tá? Nesta mesma alteração, na cláusula 4, os sócios dispõem sobre a suspensão provisória das atividades do contribuinte. Dentro desse quadro da falta de baixa, liquidação ou encerramento regular, ficam pendentes de solução, entre outras, as obrigações tributárias, termos da autoridade fiscal, tá? Em circunstâncias e fatos revestem do caráter de atos pessoais dos sócios. Ponto. Caracteriza, assim, a responsabilidade pessoal dos sócios pelos créditos tributários, ora constituídos nos termos dos artigos 132 e 135.3 do CTN e o decreto 1598 de 77. Aqui também foram arrolados todos os sócios, tá? Da clínica autuada. Bom, passemos direto ao voto, então. Bom, antes disso, ali no relatório ainda, foi apresentada uma impugnação em separado pela sócia Ana Paula Mendes Goulart, tá certo? E uma outra impugnação pelos demais, tá? Vamos ao voto, então. Desculpa, antes disso aqui, a impugnação ela foi julgada pela DRJ Belo Horizonte, declarando procedente em parte o recurso. Tá? A decisão recorrida exonerou da condição de responsável solidário a grande maioria dos apontados pela autoridade fiscal, deixando no polo passivo apenas Sandra Mara Merson e a Luiz José Pacheco Cortez, tá? 2 dos sócios. Também manteve integralmente o valor da multa de ofício. O crédito tributário e os juros lançados não foram objeto de impugnação. A contribuinte também não contestou a autuação, razão pela qual a decisão recorrida considerou definitivo o lançamento em face da mesma. A contribuinte, pessoa jurídica. Tá? Então, resignados com a decisão proferida pela DRJ Belo Horizonte, propuseram recurso voluntário à autuada e os responsáveis solidários, Sandra Mara Merson e senhora Luiz José Pacheco Cortez. Apesar de constar o nome da autuada no recurso, a petição aborda tão somente as questões relativas à responsabilidade solidária de Sandra Mara Merson e a Luiz José Pacheco Cortez. No mérito do recurso, foram repetidos todos os mesmos argumentos já expedidos quando da impugnação. Tá? Agora sim, vamos ao voto. Como vimos no relatório, o recurso voluntário se limita a arguir a impropriedade da designação da senhora Sandra Mara Merson e do senhor Luiz José Pacheco Cortez como responsáveis solidários pelo crédito tributário lançado contra a contribuinte Mater Clínica Limitada. A petição apresentada pelas recorrentes repete os termos da impugnação de forma resumida. Nela alegam não ter agido dolosamente ou com excesso de poderes, infração de lei, contrato social
ou estatutos na gestão da empresa Mater Clínica Limitada, razão pela qual propugnam pela inaplicabilidade da responsabilidade tributária a eles atribuída. Também aduzem que o mérito na inadimplemento tributário não constitui causa de responsabilização dos sócios da pessoa jurídica, ainda que esses sócios sejam administradores ou gerentes da empresa. Repetem as alegações a respeito do princípio da entidade, reputando indevida a desconsideração da personalidade jurídica da empresa e o alcance do patrimônio dos sócios sem que fique comprovado abuso ou fraude. Por fim, argumento que as atividades da empresa não foram interrompidas em definitivo, tendo sido apenas suspensas. E aí venho eu e digo, não vejo razão nas alegações dos recorrentes. A decisão recorrida é bastante feliz ao analisar todo o conjunto fático jurídico que cerca a responsabilização atribuída à senhora Sandra Mara Merson e ao senhor Aloysio José Pacheco Cortes. Extraí delas alguns trechos para melhor embasar as minhas conclusões a respeito, tá? E faço lá embaixo os meus comentários. Vamos direto na página, folha 16, tá? Eu sempre inicio os meus votos, quando eu trato a respeito da responsabilidade solidária, principalmente o artigo 135, com o voto do conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, tá? Foi substanciado no acordo 14.02.002.257, de 9 de agosto de 2016, quando eu ainda estava naquela turma, né? Então, depois dele fazer esse introito aqui, mais em relação à parte teórica do Instituto da Responsabilidade, eu vou passar por isso, tá? Eu vou direto na página, na folha 19, tá? Visto esses breves apontamentos acerca do tema responsabilidade, passemos à análise do caso concreto. Aqui eu faço uma coletânea, tanto da parte teórica quanto da parte fática, relativa ao nosso auto de infração aqui, que está sendo analisado, tá? Bom, as provas coligidas e sintetizadas no voto condutor do aresto recorrido, alhures, bonito, hein? Demonstram claramente que os recorrentes participavam da administração do autuado, conforme bem assentado, tanto na certidão de folhas 92 a 110, quanto na cópia da alteração contratual de folhas 45 a 51. Tais documentos atestam que apenas aos sócios Aloysio José Pacheco Cortes e Sandra Mara Merson foram conferidos os poderes de administrar e representar a sociedade. Esses dois, pela primeira vez em conjunto, assumiram essa condição desde a alteração contratual datada de 3 de abril de 2002 até a última alteração contratual que se encontra nos autos datada de 6 de março de 2008. Não se desconhece a jurisprudência do STJ atinente ao caso em tela e claramente externada através da súmula 430, que diz que inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente. Mais recentemente, julgou-se a matéria sobre a égide do disposto no artigo 543-C do CPC, sendo que a primeira sessão do STJ, no julgamento do RESP 1.101.728 de São Paulo, da relatoria do ministro Teori, consolidou o entendimento segundo o qual a simples falta de pagamento de tributo não configura, por si só, nem em tese, circunstância que acarreta a responsabilidade subsidiária do sócio, previsto no artigo 135 do CTN. É indispensável, para tanto que tenha agido com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto da empresa. Portanto, o simples inadimplemento da obrigação não pode gerar, de per si, a responsabilidade do administrador da pessoa jurídica. Ao assim dispor, por outro lado, o STJ deixou transparecer que, em hipótese de um inadimplemento, digamos, qualificado, pode-se sim atribuir a responsabilidade de que trata o artigo 135 do CTN. No caso em apreço, não temos um simples inadimplemento de tributo, mas, com efeito, temos um inadimplemento doloso, caracterizado pela retenção do tributo sobre despesas contabilizadas e deduzidas da apuração do lucro tributável, não recolhido e nem declarado, tanto na DCTF como também na DIRF. Ou seja,
propositadamente, a contribuinte deixou de informar a Receita Federal a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária. Assim, creio que tal violação da lei tributária, com a intensidade praticada pelo sujeito passivo nesse caso, é sim passivo de fundamentar a infração à lei causadora da responsabilização do inciso do artigo 135.3 do CTN. Com efeito, não comungo do entendimento daqueles que limitam a aplicação do caput do artigo 135 às hipóteses de cometimento de infração à lei societária, excluindo infrações às leis tributárias. Não me parece ser crível que, em se tratando de uma norma tributária, exclua-se do rol de infrações aptas a ensejar a corresponsabilidade justamente as próprias leis aplicadas aos tributos. Doutrina, ainda que em franca minoria, e farta jurisprudência, endossam tal entendimento. Tá? E aí eu cito o juiz federal Zenildo Bodnar, num livro que ele escreveu, o doutrinador Emanuel Carlos Dantas de Assis também. Embaixo tem a citação das obras, tá? Bodnar nessa página e o Dantas na outra. Cito também o pronunciamento da PGFN, no parecer PGFN-CRJ CAT número 55 de 2009. Cito a jurisprudência, TRF da 4ª e do STJ, primeira turma, para concluir lá na folha 23 do voto. Conforme se observa, ao se tratar não de um simples inadimplemento, mas sim de um inadimplemento qualificado e doloso, incide o disposto no artigo 135 do CTN, implicando que os administradores da pessoa jurídica sejam também responsabilizados pela obrigação tributária. Apenas para reforçar tal entendimento, faz necessário frisar que há hipótese em que sequer é necessário o lançamento de ofício do crédito tributário para que o responsável legal da pessoa jurídica responda pelo crédito tributário, como, por exemplo, nos casos de apropriação indébita previdenciária, artigo 68A do Código Penal, e na apropriação indébita de que trata o artigo 2º, inciso 2º da Lei 837, falta de recolhimento de imposto de renda retido na fonte e de IPI destacado na nota fiscal, por exemplo. Em tais hipóteses, basta o contribuinte declarar o débito e não recolhê-lo, para que o administrador da pessoa jurídica, ao lado da própria empresa, passe a responder pelo débito correspondente sem que haja necessidade sequer da realização do lançamento de ofício, e muito menos da penalidade qualificada. Imagine-se que, no caso presente, sequer houve a declaração do imposto retido não pago. Ainda que discorde de tal conclusão, não tenho ninguém a concordar, e eu sei que esse tema é controverso, tá? Outra infração à lei, desta feita a lei civil, também foi destacada pela fiscalização e pela decisão recorrida, a dissolução irregular da sociedade. Como vimos acima, em vários julgados que colacionamos, além da expressa disposição literal da súmula 435 do STJ, a dissolução irregular da sociedade enseja a responsabilização dos sócios e administradores pelas dívidas tributárias dos contribuintes de pessoas jurídicas. E aí eu cito a súmula 435. A fiscalização foi extremamente clara ao caracterizar a dissolução irregular da empresa Mater Clínica Limitada. Restou constatado, nas palavras da própria senhora Sandra Mara Merson, ao receber a fiscalização quando do início da auditoria, que a contribuinte encerrou de fato suas atividades clínicas de atendimento médico hospitalar em meados de 2007, permanecendo como ativa nos cadastros da Receita Federal e da Junta Comercial por conta de pendências fiscais e previdenciárias. Tais fatos restaram constatados nas consultas aos cadastros da Receita Federal, que não foram alterados, apesar de, na última alteração contratual, ter sido acertada a mudança de endereço. Verificou-se também que, não por coincidência, por óbvio, no mesmo local de seu endereço cadastral, estava a funcionar uma outra clínica médica, a Medicare Serviços Integrados Unitário, que constatou-se tem em seu quadro societário alguns dos antigos sócios da própria autuária. Os recorrentes até tentaram, entre aspas, desfazer as declarações prestadas pela senhora Sandra Mara Merson quando do início da auditoria, alegando não ter havido encerramento das atividades, mas tão somente suspensão das mesmas. Entretanto, tais alegações foram consubstanciadas meras alegações, não convenceram este julgador, haja vista todo o conjunto probatório constante dos autos. Termos lavrados pela autoridade fiscal, contratos sociais, extratos do sistema informatizado da Receita Federal
e principalmente a primeira declaração prestada por Sandra Amara, feita, com certeza, sem que tivesse havido a orientação, entre aspas, jurídica necessária a respeito das consequências de sua fala. Por todo exposto, seja por infração à lei tributária ou à lei civil, resta caracterizada a responsabilidade da senhora Sandra Amara Messon e do senhor Luiz José Pacheco Cortez, conforme disposto no artigo 135 do CTN, razão pela qual nego provimento ao recurso voluntário apresentado por ambos. Tá? Esse é o meu voto. Estou aberto às considerações dos senhores. Presidente. Diga, Nelson. Nós estamos aqui perante o lançamento de crédito tributário em nome da pessoa jurídica, mas a pessoa jurídica ela não apresentou recurso voluntário, né? O recurso voluntário, ela aparece no cabeçalho do recurso voluntário, mas o recurso voluntário trata tão somente da solidariedade dos dois sócios, tá? Mas da solidariedade são os solidários, porque ela não tem procuração para defender solidários, né? Sim, mas tem procuração nos autos, tá? Relativamente aos dois sócios. De qualquer forma, a pessoa jurídica ela não tem competência para defender solidários. Sim. Esse é o primeiro ponto. Quanto aos solidários que apresentaram recurso voluntário, em face da dissolução irregular da sociedade, e isso é uma situação grave, nesses casos, os precedentes do STJ são pacíficos que na dissolução irregular de pessoa jurídica, os sócios responsáveis, na época dos fatos, realmente deve ser chamado aos autos para responder pelo crédito tributário lançado em nome da pessoa jurídica. Eu já também tenho decisões, acórdãos, fui relator de vários, em que esse assunto já foi tratado no CARF diversas vezes, né? Então, é uma matéria pacífica, isso aí não tem maior controvérsia, né? Era só isso que eu cabia dizer. Mais alguém? Senhor presidente, seria artigo 135, inciso 3º? Exato. É que se no seu texto final está 1. Preciso... então errei. Está equivocado, Camarão. 3º, tá? Tá bom. Já vou corrigir aqui. Podemos passar a votação? Tô, Camarão. Acompanhe o relator, presidente. Tô, Daniel. Presidente, eu acompanho, só queria esclarecer um ponto aqui. O recurso voluntário é em nome da empresa e da solidária. Dois solidários. E dos solidários. Então não tem essa discussão de que a empresa está defendendo por eles, não. Na verdade, o recurso é conjunto dos três. Né? Então, por isso que eu falei, tem procuração dos três, tá? Assim, né? Na verdade, o recurso é em nome dos três, né? Isso. Então, acompanho. Doutor Nelson. Voto com o relator. Ok. Doutora Luciana. Também voto com o relator, presidente. Doutor Wilson. Concordo com o relator, presidente. Doutora Letícia. Presidente, o voto está muito bem fundamentado e tem várias disposições com a qual eu concordo, só que aquele parecer da Procuradoria, que inclusive cita um voto nosso, que foi por unanimidade, tem umas partes dele que eu não concordo. Então, só por isso que eu vou pelas conclusões, tá, presidente? Tá, ok. Doutora Mauritânia. Acompanho o relator. Ok. Então, temos por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário, 2 apontados como responsáveis solidários. Votou pelas conclusões a conselheira Letícia. Ok? Muito bem. Passemos ao item... Bom, o item 13 também foi retirado de pauta.
Passemos ao item 14, conselheiro. Delta Comércio de Medicamentos Limitado. Bom, presidente, esse processo trata de um recurso voluntário, uma autuação de uma empresa que estava no Simples no ano calendário de 2006 e verificou-se que os valores eles eram superiores. Ela foi excluída do Simples. Na verdade, no ano de 2007, ela já apresentou, ela já se retirou do Simples. Então, foi autuado o imposto de renda, PIS, COFINS, CSL. Ao verificar os valores da escrituração fiscal e contábil declarados pela contribuinte, a fiscalização constatou divergências que deram origem aos créditos tributários. Além disso, a empresa foi excluída do Simples por ter oferido receita excedente ao limite para ingressar no sistema. Ela alegou que sua opção seria pelo lucro presumido, porém a opção por essa modalidade de cálculo deveria ter sido manifestada à época certa, conforme previsto na legislação. Então, ela está falando, e o que ela se insurge o tempo inteiro, é que ela queria ter saído do Simples, mas que ela não conseguiu porque a Receita não deixava. Mas ela ouvida que essa responsabilidade era dela própria, né? E não, ela fala que o sistema não aceitou a declaração dela fora do Simples. Na impugnação, ela pediu também a questão do abatimento dos valores pagos no Simples dessa autuação. E foi dado provimento a essa parte, excluiu-se os valores recolhidos pelo Simples, e com relação a essa, e a multa também, que ela fala que essa multa está excessiva, porque ela queria ter saído do Simples e tal, mas que ela não conseguiu apresentar a declaração sem ser pelo Simples. A delegacia julgou que haveria a perda da espontaneidade, porque ela já estava sob procedimento de fiscalização. Aí, a contribuinte interpôs o recurso é de uma página só, salvo engano, alegando que não concordava com a aplicação da multa de 75%, que deverá ser utilizada apenas para o período de 2006 e não para os períodos seguintes, pois ocorreu por inconsistência do próprio sistema da Receita Federal, que não autorizava a retificadora se não fosse de acordo com o Simples. Pois bem, presidente, isso aqui eu fiquei bastante em dúvida o que eu ia julgar aqui, mas me parece, e foi essa a conclusão do meu voto, que o recurso da contribuinte ele é inepto, porque ele pede a não aplicação da multa depois de 2007. Só que ela foi autuada só pelo período de 2006. Então, como não tem liame entre o que ela está recorrendo e o que está sendo julgado, eu estou julgando o recurso inepto e não estou reconhecendo do recurso da contribuinte, presidente. Aceito sugestões aí, porque realmente eu fiquei sem saber o que eu ia dar, porque ele não fala dessa questão da denúncia espontânea no recurso. Ele fala só que a culpa não é dele, né? Então, é isso, presidente. Doutor Camerano, queria falar? Sim, senhor. Só fazer algumas observações aqui, eu li rapidamente aqui, aí a doutora Letícia pode me confirmar ou não. Me parece que ele foi excluído do Simples, né, por causa de ter oferido receita superior ao limite legal lá em 2006, não é isso? Ano calendário de 2006. Pois bem, sendo assim, ele vai ser excluído do sistema, ele vai tributar por outro regime de apuração só no ano calendário de 2007. Em 2006... Mas em 2007 ele já tinha saído do Simples. Pois não. 2006,
ele não poderia tributar aqui, pelo menos eu estou entendendo assim, como a fiscalização fez. O que a fiscalização fez? Ela viu que tinha um excesso de receita, já tributou no próprio ano de 2006 pelo lucro arbitrado, não é isso? Sim. Lá no termo de constatação da folha 130, a fiscalização já determinou que a tributação ia ser pelo lucro real, o que está errado. O próprio contribuinte, na impugnação, já na DRJ, já queria o lucro presumido. Então, eu entendo que, independentemente se ele saiu por espontânea vontade dele em 2007, ele não poderia ser tributado em 2006 por nenhum regime de apuração, a não ser pelo próprio Simples. Por quê? Eles iam pegar o excesso da receita e iam tributar como omissão de receita. E no ano seguinte, ele seria obrigado a ir para um outro regime, né? Isso foi o que eu deduzi daqui. Tanto que o ADE está com efeitos a partir de 12 de janeiro de 2006. Não sei por que 12 de janeiro de 2006. Porque se ele oferiu receita em 2006... o ano seguinte. A lei não diz que ele tem que ser excluída no ano de 2006. Tem que ser excluído no ano seguinte. Pois é, Camerano, mas não tem isso no recurso dele. Eu estou analisando a questão, já lá na impugnação ele já falava isso. Ele é assim, pode ter se levado e ter influenciado pela fiscalização, mas ele já queria ser tributado pelo presumido. Ele já disse isso lá na impugnação, e simplesmente ignoraram. Agora, pelo princípio da legalidade, independentemente da sua alegação, eu não posso me furtar a enxergar aqui um equívoco nessa apuração da matéria tributável e no enquadramento de direito da coisa. Ele não pode ser tributado em 2006 pelo lucro arbitrado. Ele tem que ser tributado pelo Simples. Eu fico assim, às vezes eu fico até com dúvida se é isso mesmo, porque é uma coisa que é tão óbvia que está na legislação, né? Eu não sei por que eles fizeram assim. Eu vasculhei aqui no termo do TVF e eu não vi por que eles tributaram no próprio ano de 2006, onde foi apurado o excesso de receita. Isso é um equívoco. E você pode ir na lei do Simples Nacional, né, que está escrito lá, você verificar a receita, omissão de receita, porque não é omissão, porque ultrapassou o limite legal, ele não sai no ano da ultrapassagem, ele vai sair no ano seguinte. Você simplesmente vai tributar aquele excesso ali pela regra do Simples. Aí, no ano seguinte, ele estaria fora. Agora, independentemente disso, eles já tributaram direto por lucro real. Perdão, queriam que ele fosse tributado pelo lucro real quando ele já tinha solicitado opção pelo presumido. Aí, o que a fiscalização? Não, você não fez a opção na época própria. Isso não vai acontecer nunca. Porque se ele era optante pelo Simples, nunca que ele teria feito a opção pelo presumido. E a gente sabe que quando você exclui alguém do Simples, você tem que oferecer a opção para ele escolher o regime de apuração. Isso é uma coisa que a gente já tem pacificado aqui. Mas, independentemente disso, eu acho que essa base de cálculo que foi feita no ano de 2006 era totalmente equivocada. Não sei o pensamento dos conselheiros aqui. Doutor Camerano, eu concordo, mas eu não sei como é que a gente vai julgar isso não está no recurso dele. Mas é uma afronta clara à legislação. Seria uma nulidade, e aí eu não sei se seria uma nulidade absoluta, que pode ser verificada de ofício, entendeu? Isso é uma coisa para ser discutida, mas o lançamento ele viola todas as matrizes lá do 142 do CTN, base de cálculo, enquadramento legal, questão, direito, está tudo errado. É o seguinte, mas pelos fatos, se ele foi excluído apenas por excesso de receitas, realmente não cabe tributar fora do regime do Simples. Aquele excesso de receitas, se ele não declarou, é omissão de receitas, mas com as alíquotas do Simples, a última alíquota do Simples, da tabela lá. Né? Questão de legalidade, princípio da tipicidade fechada, legalidade.
Mas a gente tem que verificar se não houve embaraço à fiscalização desde o início, porque no embaraço à fiscalização, o ADL retroage à data do fato, lá do início do fato do ano calendário. No caso de embaraço à fiscalização. Mas teria que estar, mas isso teria que estar bem delimitado no próprio ADE. Eu não consegui abrir o voto. Se o ADE se restringiu ao excesso de receita, ao dispositivo relativo ao excesso de receita, o Camerano tem razão. E aí eu acho que é uma nulidade que deve ser verificada de ofício, sim. Sim. Se o fundamento é só excesso de receita, sim. Mas pode ser que tenha outra infração ali, né? Como eu falei, se tiver embaraço à fiscalização, não forneceu os documentos, a fiscalização teve que se desdobrar para buscar as provas, etc. Nesse caso, daí é excluído simples mesmo a partir do início do ano. Letícia, tem acesso rápido ao ADE aí, não? Deixa eu ver se eu acho aqui. Não, eu estou procurando também. Tá. Quem achar primeiro, dá um berro. Se no ADE só constar a fundamentação relativa ao excesso de receita... Sim, um abraço. Mas tem 2 pontos aqui. Diga, Daniel. O ADE, lógico, ele não é objeto aqui, né, da representação fiscal, achei que está na página 122 do volume 1. O fundamento é só o excedente limite, não tem outra coisa não. Proponho com o fundamento do artigo seja excluído. O fundamento é só o excedente limite. Mas, de fato, o ADL não é objeto de discussão aqui. Agora, a gente tem outras 2 situações que me parece também são nulidades que podem ser aferidas de ofício. Primeiro, a própria certeza de liquidez da base de cálculo, que a gente pode aferir como fim de nulidade. E segundo, que não consta aqui nenhuma intimação para que o contribuinte excluído opte por um dos regimes de tributação. Essa intimação também deveria ter sido feita para que ele optasse, sendo excluído. Os efeitos pouco importam, o AGIN não pode enfrentar os efeitos. A exclusão foi em 2006. Se ele não impugnou, isso não foi questionado lá. A gente não pode dizer que não pode excluir em 2006 ou não, que não é mais objeto, mas ele precisava ser intimado para escolher a forma de tributação que ele queria, se fosse o presumido ou real. E ele não foi intimado, não consta dos autos, nem no PVF, absolutamente nada. Simplesmente foi autuado direto por lucro arbitrado. Me parece que tem diversos precedentes aqui da gente de anular lançamentos de lucro arbitrado nesse sentido. Então, acho que tem 2 motivos aí de nulidade. A incerteza da base de cálculo, que não poderia ser essa, e segundo também a utilização do lucro arbitrado sem ser a última via, né, porque você não intimou o contribuinte para escolher. Para mim são nulidades absolutas, 2. Sim, também. Não é um caso de um vício formal. Né? Tá, então eu altero meu voto para nulidade absoluta, apesar do recurso estar sendo só em relação a essa questão. E para reconhecer que o contribuinte deveria... E aí seriam 2 pontos. É de ofício. O primeiro, para reconhecer que o contribuinte... Eu posso abarcar isso, que o regime ele foi excluído em 2006. Não posso, né? Eu acho que não é objeto, não. Você pode colocar isso como fundamento complementar para mostrar o absurdo. Você disse que o fundamento foi esse, ele deveria ter sido excluído a partir de 2007. Mas o fato é que o ato de exclusão não é objeto aqui de litígio. Agora, aplicando-se os efeitos da exclusão em 2006, ele deveria ser intimado para fazer a escolha da forma de tributação e não foi. Ponto. Partiu-se para a tributação por arbitramento direto. Mas esse é um detalhe posterior, porque, na verdade, ele não pode ser excluído no simples, né? Mas eu não posso julgar isso. Aqui. Porque o ADE não é objeto. Exatamente. Se ele foi excluído indevidamente em 2006,
e não foi discutido nos autos próprios, infelizmente Inês é morta. A gente não pode questionar isso, senão não teria sentido você ter um procedimento próprio de impugnação do ato de exclusão, né? Você impugnava junto tudo, e aí você teria uma revisão. Imagina se ele tivesse impugnado a exclusão, a impugnação dele fosse julgada improcedente. Aí aqui a gente entende que a exclusão não poderia ter sido feita naquele momento, a gente faz uma revisão daquela outra decisão. Não tem sentido. Sim. Não foi impugnado e ele está excluído a partir de 2006, ponto. Para dar menos margem a qualquer tumulto processual, eu me limitaria a essa questão da nulidade do auto-infração, conforme colocou o Daniel, e colocaria a decisão no seguinte sentido ainda, o deciso, né? Reconhecer a nulidade da auto-infração e determinar o afastamento da exigência, só. Porque, na realidade, o recurso é imprestável. O regime de tributação está errado. Eu não estou dando provimento ao recurso, porque o recurso é imprestável, né? Então, deixaria genericamente assim, tá? Para dar menos problema. Tá. Não tem nenhum prejuízo aí. Tá? Ok. Então, vai ser isso. Eu vou reconhecer a nulidade eu vou reconhecer de ofício a nulidade da autuação por falta de intimação do contribuinte em escolher o regime fiscal a ser aplicado no ano de 2006 por ter sido excluído do simples, real ou presumido. Pronto. Então, aí eu só coloco nulidade e eu não dou provimento ao recurso? Não sei, porque, na verdade, é o regime que está errado. Ele tinha que ser autuado no simples. E não independentemente se teve intimação para escolher ou não. A verdade é que em 2006, se ele não foi... Se não teve embaraço... Não posso discutir, Nelson. Não pode discutir. Você dá provimento ao recurso, porque a gente só está analisando a nulidade porque o recurso foi apresentado. Então, o âmbito da análise da nulidade, mesmo de ofício, é por conta da apresentação do recurso. Então eu vou dar provimento ao recurso. De ofício, dá provimento ao recurso para anular o lançamento. Não, o contribuinte ele poderia trazer alguma alegação aqui contra o ADE. Isso eu não vejo problema, porque no prazo de impugnação do lançamento de ofício, ele pode trazer argumentos contra a exclusão. Isso já era pacífico no meu tempo lá de DRJ. Porque se você não analisou a exclusão... Se for junto, não, Camarão. Mas se ele está dentro do prazo dos 30 dias do lançamento de ofício, não tem impedimento para que ele conteste a exclusão. Isso eu não vejo impedimento nenhum. Agora, se vocês vão ignorar o ADE, porque ele não trouxe a alegação para cá, então eu acho isso um pouco assim, um equívoco, mas enfim... Eu acho que poderia falar tranquilo, porque a coisa já começou errado desde lá. Pois é, Camerano, mas assim, como eu não sei o que deu, se isso teve efetivamente um processo, se tem decisão que foi colocado pelo Daniel, eu não posso entrar nisso. Eu posso mencionar en passant que isso deveria ter sido feito o excesso de receita foi em 2005, né? Ou o ADE está equivocado. Temos que entender que o lançamento ele é decorrente da exclusão. Ele é uma coisa só. Um não sobrevive sem o outro. Se um nasceu capenga, o outro vai morrer capenga também. É uma coisa só. Mas eu não sei, Camerano. O ADE está todo errado. Mas, como não tem nenhum argumento aqui, eu vou me pautar no lançamento de ofício. Eu acho esse entendimento que, ao meu sentido, dizendo o que eu penso, entendeu? Para mim não é adequado, mas enfim. Camerano, eu até concordo com seus fundamentos, mas o fato é... Oi? Concordo em parte. Eu concordo com os fundamentos quanto a um depende do outro, nasceu capenga, eu concordo. Mas o fato é que a gente não pode, se existem dois procedimentos distintos, a gente não pode passar por cima do destino que se deu no processo que discutia o ADE e falar aquilo dali, mesmo que transitou em julgado, mesmo que você não impugnou, já era. Agora, e ainda tem um outro ponto aqui. No recurso, rapidinho, no recurso, ele pede para ser autuado e cobrado só no ano de 2006.
Ainda tem isso. No recurso ele fala, me cobre só no ano de 2006, como se ele tivesse... Mas, Daniel, então, essas coisas... Pode concluir. Não, mas é isso. Eu acho que, assim, por diversas vezes a gente... Inclusive, um meu agora, a gente manteve na parte do lançamento, apesar dele estar discutindo o ADE, só que no processo do ADE, ele não recorreu. Eu falei, ó, ele não recorreu na ADE, então não tem mais o que discutir o fundamento para lançar aqui, certo? E ele não discute concretamente nada do lançamento. A gente não pode chegar agora e falar, vamos rediscutir esse ADE aqui que foi discutido no processo próprio. Senão a gente estaria passando por cima de decisão de um processo próprio. Eu acho que tinha que correr junto, eu acho que tinha que correr a penso, eu acho que um não poderia ter destino separado do outro, mas o fato é que tem aqui. Né? Mas, enfim, eu acho que o destino é o mesmo aqui, que é anular o lançamento. Não tem mais prazo para autuar, enfim. O que eu queria considerar em relação àquilo que o Camerano falou é o seguinte, o auto de infração não necessariamente vai depender da manutenção da exclusão. Ok? Que o auto de infração pode cair por outro motivo, como nós estamos derrubando ele agora. Nós estamos derrubando ele, e isso tem que ficar bem claro, independentemente do que foi decidido ou do que está sendo discutido lá no processo de exclusão, que a gente não está considerando aqui. Eu acho que acertadamente. A gente não tem que considerar o que está acontecendo lá. Tá? Nós estamos tratando só do auto de infração aqui. Ok, os dois eram para andar juntos? Eram, mas não andaram. Tá? O que eu estou analisando é só o auto de infração. O auto de infração, pelo que eu vejo, padece de uma nulidade que independe da questão da exclusão do simples. A exclusão do simples pode até ser mantida, tá? Mas o auto de infração não cai, não fica em pé. Não pode ficar em pé. Entendeu? Por isso, só esse reparo, Camerano, de que um depende do outro, mas o outro depende do outro. Entendeu? Eu discordo, DataVene, eu discordo desse entendimento. Porque se a gente não sabe qual é o motivo da exclusão do simples. Não, o motivo está no ADE. O ADE está aí, excesso de receita. Por isso que eu perguntei, Nelson, assim, ó. Quando então, se no ADE tivesse exclusão do simples por embaraço, fiscalização e por excesso de receita... Mas não está. Ele não está aí no processo, Nelson. Basta você olhar. Por isso que... Então, se no ADE está só excesso de receitas, o ADE confirma que o lançamento é equivocado. O lançamento tem que ser feito... o excesso de receitas, a omissão de receitas no regime do simples. Recalcular todo o simples e cobrar diferença. Nelson, nesse caso aqui, eu só estou revisitando a ADE para verificar qual foi a fundamentação da exclusão. Só isso. Presidente. Só para isso. Diga, Wilson. É o seguinte, eu entendi que quando foi feita a lavratura do auto de infração, foi porque o fiscal entendeu lá que ele tinha excesso de receita, né? E foi por isso que ele propôs, inclusive, lá a exclusão do simples por excesso de receita. Mas, de fato, ele deveria ter sido excluído no ano seguinte, né? Só que eu vejo o seguinte, o argumento do contribuinte, né, desde a manifestação de conformidade, foi que ele tentou realmente fazer a opção pelo lucro presumido, mas o que o sistema não permitia, porque, obviamente, ele já tinha feito a opção pelo simples. Agora, o detalhe é o seguinte, até para poder ajudar um pouquinho mais, ou até confundir um pouquinho mais, vai verificar, é verdade, vai verificar aqui na folha 142, o que acontece? Ele encaminhou a DCPF, né, no regime do lucro presumido. Né, no 140, isso aí foi depois do auto de inflação. No dia 7/4 de 2009, ele encaminhou uma DCPF do primeiro semestre no lucro presumido. Eu acho que não prejudica. Eu focaria sinceramente para a gente, né, chegar a uma solução. Eu focaria na questão do auto de infração em si. O auto de infração ele tem problemas sérios, tá? O procedimento fiscal, né? Presidente, só um minutinho. Se os senhores preferirem, eu já sei exatamente o que eu vou escrever no voto, apesar de eu ter dado E aí eu não me sinto tão culpada, porque realmente o recurso é absolutamente inepto.
eu vou só redigir para os senhores não ficarem com dúvidas e a gente julga amanhã na parte da manhã ou hoje na parte da tarde também, presidente? Pode ser. Então vamos fazer o seguinte, eu vou retirar com vista, tá? Vou dar uma vista coletiva nesse processo e a gente retoma o julgamento dele amanhã, então. Tá ok? Amanhã de manhã, pode ser? Okay. Pode sim. Para mim é tranquilo, porque eu já sei exatamente o que eu vou falar, e só para não ficar em dúvida, essa questão do ADE, as nulidades, eu acho que escrito vai ficar melhor para as pessoas julgarem, porque realmente tem várias dúvidas aqui nessa autuação, e eu acho que vai ficar melhor para todo mundo, vai ficar mais seguro para os demais conselheiros. Tá, deixa eu só anotar aqui, então. Vou assentar na ata aqui, que foi iniciado o julgamento na manhã do dia 10/11/2020, tá? E dado vista coletiva aos conselheiros, tá ok? O processo retornará a julgamento no dia 11 de novembro, pela manhã. Perfeito? Ok. Ok. Gente, são 20 para meio-dia, deixa eu ver, 15 para meio-dia. Eu tenho deixa eu ver se esse meu processo que eu tenho aqui é rápido, a não ser que vocês queiram já ir para o almoço, tá? Deixa eu ver aqui. Eu acho que esse seu é rápido. Esse aqui é rápido, tá? Esse aqui é rápido, dá para a gente concluir em menos de 10 minutos, tá ok? Eu vou passar, então, a apreciação do item 15 da pauta, Forsan, fornecedora de materiais limitada, tá? Peço que vocês abram, então, a minuta. É bem simples, não tem mistério. Bom, é uma autoinfração do IRPJ e contribuição social, tá? Em que a autoridade fiscal fundamentou a exação, na realidade, ela fez um arbitramento do lucro, tá? Haja visto que o interessado, notificado, apresentar livres documentos, deixou de cumprir. Então, a base de cálculo foi a receita indicada na declaração de informações econômicas fiscais da pessoa jurídica. Ela arbitrou e utilizou como base para o arbitramento aquilo que a contribuinte informou na DIPJ, do respectivo ano calendário. O ano calendário aqui nós estamos tratando de 2002, tá? Bom, impugnada a exigência, a DRJ Rio de Janeiro declarou procedente em parte o recurso. Tá? E eu quero convidá-los a ir direto para o voto. O recurso voluntário abarca basicamente a arguição de nulidade do lançamento, do arbitramento. Haja vista que, no seu entendimento, o mesmo teria sido efetuado com a adoção da base de cálculo anual, quando o correto seria a utilização de bases de cálculo trimestrais. Lembrem, nós estamos tratando de arbitramento de lucro. Tá? A decisão recorrida no ponto assim se manifestou. No que se refere ao pedido de apuração, somente foi lançado o quarto trimestre de 2002, entretanto, com a base de cálculo anual. Assim, restabelecendo a base correta, ou seja, tomando-se a receita conhecida para este trimestre, o quarto trimestre, e deduzindo os valores recolhidos do trimestre a título de antecipação, os valores devidos são os seguintes, e aí estabeleceu um valor. Tá? De acordo com a decisão recorrida, aí estou eu falando, de acordo com a decisão recorrida, o auto de infração teria sido lavrado tão somente em relação ao quarto trimestre do ano calendário de 2002, porém, considerando a base de cálculo anual. Entretanto, não é o que se depreende do auto de infração e dos termos que o acompanham. Não há nenhuma referência por parte da autoridade fiscal de que teria efetuado o lançamento tão somente em relação ao quarto trimestre,
do ano calendário de 2002. Ao contrário, ao informar que o faturamento que serviu de base para o arbitramento do lucro encontra-se demonstrado na declaração de rendimentos, se reportando ao valor de 5.200.000, a autoridade fiscal indicou que o período base de apuração do lucro arbitrado era o ano calendário de 2002 por inteiro. Isso porque esse valor é justamente aquele informado na ficha 6A da DPJ. Conforme disposto no artigo 1º da Lei 9.430, a partir do ano calendário de 97, a apuração do imposto de renda com base no lucro arbitrado é trimestral, e aí reproduz o artigo 1º da 9.430. A apuração do imposto de renda conforme o lucro arbitrado era regida ao tempo do fato gerador pelos artigos 529 e seguintes do Decreto 3.099, reproduz o artigo 529 e 530. 530 diz assim: imposto devido trimestralmente no decorrer do ano calendário será determinado com base nos critérios do lucro arbitrado quando? Bom, volto ao voto. Dos dispositivos acima enumerados, isso já na folha 7, tá? É possível se extrair da conclusão de que, a partir do momento que a fiscalização verificou não ser possível manter o regime de tributação escolhido pelo contribuinte, deveria ter procedido ao arbitramento, de ofício, nos 4 trimestres respectivos no calendário. Errou a fiscalização ao utilizar a receita bruta correspondente a todo o ano calendário de 2002, preenchendo o sistema gerador do auto-infração, que é o Safira, com a indicação do fato gerador como sendo 31 de 12 de 2002, indicando tão somente o 4º trimestre no respectivo demonstrativo de apuração. Se quisesse adotar os valores informados da DPJ, poderia ter utilizado os valores informados na ficha 19A ou 20A, que também informam o faturamento ou a receita bruta mensalmente, apurando as bases de cálculo correta pelas somas dos meses de cada trimestre. Ou, caso não quisesse adotar os valores informados na DPJ, por não confiar nas informações dela constantes, poderia ter utilizado qualquer um dos critérios constantes do artigo 535 do RIR. Entretanto, optou por uma via mais fácil, porém equivocada, para formalizar o lançamento. Logo, entendo que a exigência formalizada, de acordo com o artigo 530 do RIR, não deve prevalecer, até mesmo por infringência ao artigo 142 do CTN, devendo ser anulada por vício material. Por isso, voto por acolher a preliminar de nulidade da autuação por vício material na apuração da exigência. No meu entendimento, posso estar errado, vocês podem me convencer ao contrário, a DRJ tentou salvar, pelo menos em parte, o lançamento, dizendo, olha, na realidade ele só lançou o 4º trimestre, quando na realidade não foi isso que ocorreu. O auditor não soube foi utilizar corretamente a ferramenta, que é o Safira, tá? É o sistema gerador do auto-infração, que, nesse caso, ele abre trimestralmente, tá? Para que você lance ali os valores relativos a cada um das receitas brutas auferidas em cada trimestre, tá? E ele poderia ter feito isso. Ele tinha as bases, tá ok? Então, esse é o meu voto. Está aberto à discussão. Não havendo discussão, doutor Camerano, seu voto. Lá no demonstrativo de apuração, ele colocou lá o 4º trimestre? 4º trimestre. E a receita bruta do ano todo? Do ano todo. É estranho, né? Na realidade, ele errou ao utilizar a ferramenta, viu, Camerano? O Safira, tá? Ele errou. Não teria ocorrido decadência nos 3 primeiros trimestres? Não. Errou feio, né? Errou feio. Eu não entendi essa da DRJ. Em parte. Hein? A DRJ tentou consertar em parte. Pois é, mano, não tem que tentar consertar nada, não. Né? Nós estamos votando? Estamos votando, senhor Camerano. Ah, sim. Eu voto com o relator, presidente. Doutor Daniel. Relator, presidente. Doutor Nelson. Doutor Nelson, o microfone, Nelson. Presidente, então aqui foi lançado o lucro real trimestral. Eu não consegui abrir o voto, mas eu acompanhei o relatório. Na realidade, a autoridade fiscal não sabe o que lançou, entendeu, Nelson? Ele utilizou o Safira e só colocou no Safira o 4º trimestre. No Safira só aparece, o único período de apuração que aparece é o 4º trimestre de 2002,
Ele utilizou nesse quarto trimestre, como fato gerador 31/12/2002, a receita bruta anual, tá? Quando o arbitramento tem que ser feito em bases trimestrais. Ah, sim, é arbitramento, né? É. Arbitramento é trimestral, não tem jeito. A base de cálculo foi do o ano todo, né? A base cheia do ano todo. A DRJ fez um ajuste no lançamento. A DRJ... Na verdade, houve excesso de base de cálculo, né? Oi? Houve excesso de base de cálculo. Não. Eu entendo que houve excesso. Não houve excesso. Houve erro na apuração, isso sim. Mas não é possível verificar qual é a base de cálculo do quarto trimestre? Mas ele lançou o ano todo, Nelson. Mas se eu tenho a receita por trimestre, eu sei quanto compete ao último trimestre. Não, Nelson, houve um erro por parte da autoridade fiscal, tá? Que ele lançou o arbitramento em bases anuais. A autoridade fiscal arbitrou em base anual, quando deveria tê-lo feito em base trimestral. Entendeu? A ADRJ tentou consertar, não, ele não lançou o ano todo, ele só lançou o quarto trimestre. Mas não foi isso que aconteceu. Se não foi lucro real, né? Se não foi lucro real anual, trimestral, arbitramento, ele é trimestral, né? Então, se não houve alguma falha, algum erro de digitação aí, porque muitas vezes você digita lá 31 de dezembro de 2000X e sai lá 31 de outubro. Né? Mas não é o caso, eu acho. Né? Não. Por isso que eu falei que aqui houve um erro de utilização da ferramenta que é o sistema gerador. Tá? Eu lamento que haja uma falha tão gritante assim, né? Mas se realmente o regime de tributação está errado, é nulidade material, né? Então eu voto com o relator. Ok. Doutora Luciana. Acompanho, presidente. Doutor Wilson. Aqui, infelizmente, eu estou vendo aqui no nota de infração, ele utilizou a base do ano inteiro e depois só colocou como quarto trimestre, né? Acompanha o relator. Doutora Letícia. Acompanho, presidente. Doutora Moritânia. Acompanho, presidente. Então, temos por unanimidade de votos acolher a preliminar de nulidade da autuação por vício material na apuração da exigência. Ok? Com isso, encerramos essa primeira parte, né, do julgamento dos processos que são relativos ao período da tarde do dia 10 de novembro. Tá? Voltamos às 14 horas, ok? Pediria a Fabiana que interrompesse a gravação, por gentileza.